Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que esteja bem de saúde ali. Melhor agora que estamos a interagir consigo. Nós hoje estamos a trazer estamos na sua casa na hora de iftar, uma hora que vamos interagir muito bem, conversar consigo até a hora que vais quebrar seu jejum, porque é importante, é crucial, em vez de estar assim, a pensar outras coisas, a falar de alguns assuntos não adequados que acompanham seu jejum, já é momento de começar a fazer o dhikr, porque também falando dos tarâmetros legais, tarâmetros islâmicos, os requisitos da doutrina Muhammadia, você automaticamente está fazendo ibada. Então, fazendo ibada não há melhor momento que mês do Ramadã. E hoje nós vamos falar mesmo do Sadaqatul Fitr. Sadaqatul Fitr é este que muita gente não conhece o conceito, sua definição, a sua aplicabilidade também. Mas com isto eu conto com o meu painel bem recheado. Aqui temos o nosso Maulana Ali residente, convidado para este tema. Temos o nosso Sheikh Jailani, mais uma vez ele aparece aqui para poder também dar seu contributo sobre o Sadaqatul Fitr. E temos a nossa ativista social, Salma Shaban, para também nos trazer aqui o contributo para o nosso telespectador ali em casa, para compreender melhor como é que se faz o Sadaqatul Fitr. Começando por aí, Maulana, nós queremos saber o Sadaqatul Fitr, o que significa, qual é o conceito e sua utilidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Primeiro mesmo gostaria de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e sem se esquecer de enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade. E em seguida agradecer mesmo pelo convite que nos foi formulado. Como o tema que foi posto aqui é o Sadaqatul Fitr, ou então outros dizem Zakatul Fitri, outros ainda o dizem mesmo Fitra. Então, o Sadaqatul Fitri foi instituído, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam instituiu, e esse Sadaqatul Fitri é caracterizado pelo princípio de solidariedade. Como quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam também no seu hadith ele diz: dê a eles Sadaqatul Fitri e tornai a eles autossuficientes. Então, esse Sadaqatul Fitr foi instituído como na sociedade em que vivemos, todo mundo não goza do mesmo nível social. Existem outros que são do nível da elite, ou outros são do nível médio, outros então estão além da linha, além de abaixo da linha. Então, o Islã, como uma religião que tenta aglomerar todas as classes, então aqui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam instituiu o Sadaqatul Fitr para que todo muçulmano, todo crente goze da mesma forma quando chega aquele dia de festa. Então, na dimensão daquela pessoa que dá, foi instituído isto para que dizem que o Sadaqatul Fitr expia os erros praticados pelo jejuador, como por exemplo quando a pessoa jejua, tem certas vezes que nós temos linguagem obscena, ou então caluniamos, pequenas coisas que nós achamos que são assim insignificantes, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala são erros graves. Então, para expiar todos esses erros que nós cometemos durante o jejum, Nabi sallallahu alaihi wa sallam instituiu o Sadaqatul Fitr para eliminar aquelas pequenas falhas que nós cometemos. Então, para aquela pessoa que recebe, é com o objetivo mesmo de tornar a pessoa autossuficiente, para quando chega aquele dia de Eid, nenhum cliente fique a mendigar para que possa passar com a sua família continuamente. A sua festa. A sua festa. De uma maneira condigna. Chegue lá, então, nós temos tido esse princípio de Sadaqatul Fitr. Há muita gente que só leva o Sadaqatul Fitr na hora do Eid, não é? Não é na hora do Eid, só aí, ele está a correr, está apressado, deixar dinheiro nos lenços. Qual é a melhor maneira, a melhor forma, já que ouvimos aqui o conceito de Maulana dizer que é para facilitar os que não têm, que passem também um dia condigno. Qual é a melhor maneira que pode aconselhar ao nosso telespectador aí em casa, momentos que ele pode entregar o Sadaqatul Fitr? Bom, algumas informações ou avisos. O Sadaqatul Fitr pode ser entregue até 15 dias antes. Aliás,
15 dias depois. De acordo com o Imam Shafi. Exatamente. 15 dias ali já pode começar já. Pode começar a dar o Sadaqat al-Fitr. E assim como ele está a dizer um irmão, que é preciso procurar o nível das pessoas que merecem este que precisam. Exatamente, para dar este tipo de contribuição. Isso é muito importante, com certeza. Dentro do Islã, é uma lei implementada por nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para poder nós seguirmos, né? E há muita coisa, há muita gente, Maulana Jilani aqui, as pessoas quando dizem, por exemplo, há pessoas que têm medo de entregar dinheiro, tendo medo, com receio que se eu dar dinheiro, a ir beber, prefiro comprar um arroz. Será que dando dinheiro também pode dar alguma diferença? Ou pensar que quando dando dinheiro, ele vai desviar-se com o dinheiro, é uma forma correta ou não? Não é correta. Se o pensar for desta maneira, não é correta, porque você tem que dar a alguém para ele ficar satisfeito, o que ele vai comprar, se vai beber, não é? Vai fumar com ele, não tem nada a ver. Não entras aí? Não. O seu dever é de você entregar àquela pessoa, não é? Você fez chegar a encomenda. Ele o que vai fazer não tem nada a ver, porque não há razão de perseguir o Sadaqa. Se não vai calhar, se um dia vai dar arroz, ainda vai perseguir o arroz, vai ser meter na panela ou não? O Sadaqa não pode ser perseguido. Se você é um crente, dá Sadaqa, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Em nome de Allah. Só em nome de Allah. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz: La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha, exatamente. Então, não estrague o vosso Sadaqa com más palavras, maus gestos. Não é assim? E perseguir. É, a perseguir. Então, não há razão de dar o Sadaqa a perseguir. É feio. Até procurar saber, aquilo chegou, o fulano fez chegar tal coisa, não é boa coisa isso. Okay. Esse não é nível, não é código de um crente. Um crente dá, parece que ele lançou no banco de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah recebe. Exatamente, confia em Allah. Bastar dizer fiz sabilillah, a coisa já foi. É verdade. É uma coisa automática. Automática. Falando isso, irmã Salma, nós temos aqui o Sadaqat al-Fitr, muita gente dá nas mesquitas, prefere dar o imam, mas temos irmãs, mamães, titias, não é? Que temos assistido nas sextas-feiras nas lojas, que você acaba percebendo que ela necessita mesmo, mas não tem oportunidade. Para si é mais viável entregar a mesquita ou dar a quem precisa naquela altura, como nós ouvimos com Maulana Ali? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Olhando para nossas câmeras aí, sem problema nenhum. Sim, eu não acho necessariamente que é preciso ir aos masjid, né? Entregar ao imam. Por exemplo, estamos a caminhar numa rua, temos aqui nesse prédio suíço, às vezes fica muita gente aí. Que a gente sabe que precisam. Exatamente, que a gente sabe que precisa. Temos velhas nas zonas, temos viúvas, que a gente sabe que realmente o fulano precisa. Não há necessidade de dinamite, a gente pode dar àquelas pessoas e vamos saber que realmente vai chegar a pessoa necessitada. Aquela mamã vai cozinhar, vai comprar um frango, vai comprar alguma coisa, ele fica à vontade e ainda diz alhamdulillah. Exatamente, está fica muito feliz bem. E vai passar o Eid com a sua família. Nia ali já está. Falando nisso, Maulana, o Sadaqat al-Fitr tem um nia, ou faz nia, e qual é a quantidade mais ou menos calculada para o Sadaqat al-Fitr? Quanto a essa questão, existe alguma divergência no seio dos ânimos, de acordo com aquilo que é a quantidade que pode ter tirada. Segundo o Imam Shafi, rahmahullah alayhi, ele diz que o Sadaqat al-Fitr deve ser um sa. Um sa é aquela medida que os ansares usavam para medir seus produtos com um tamar. Então, para segundo o Imam Abu Hanifa, rahmahullah alayhi, e seus seguidores, eles dizem que o Sadaqat al-Fitr deve ser metade de um sa. Então, aqui existem várias diferenças. Então, quanto a isto também existe, segundo o Imam Ghazali, rahmahullah alayhi, aqui existe certa divergência que hoje em dia está acontecendo hoje em dia, que outros dizem não se pode dar em valores monetários o Sadaqat al-Fitr,
porque no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam dava-se produtos, se o Nabi sallallahu alaihi wasallam esse poder vender em tâmaras, em cevada ou em trigo, então aqui existe um conhecimento atrás disso. Então, Imam Ghazali rahmahullah alaihi, ele vem com a mesma ideia, frisando a mesma ideia aqui, o Sadaqatul Fitr deve se dar em produtos que são com base de alimentação daquela mesma qualidade. Como, por exemplo, se aqui na província de Sofala, aqui concretamente na cidade da Beira, a base da alimentação é o arroz, então a farinha. O arroz, a farinha, esparguete, então são esses produtos que são aconselháveis para dar a esta sociedade que reside aqui na cidade da Beira. Então, mas outros ulamás ainda vão além que as necessidades variam de acordo com o tempo. Tem, por exemplo, você dando essas coisas que foram instituídas, que eram a base naquela altura, e as necessidades mudam. Quanto mais for o tempo, mais também será a variação também do tempo. Então, outros dizem, o que vai acontecer se você vai dar trigo, vai dar tâmara, essas coisas? Hoje em dia, quando chega o dia a dia, as pessoas não matabicham tâmara, não vão almoçar, não sei lá, papa, mas precisa de um valor monetário para comprar frango, outras coisas que podem fazer... Acontece que ele já tem farinha, já tem o arroz, não tem dinheiro para... Não tem dinheiro para compra de peixe, e peixe não vem mencionado também naquele grupo de produtos. Então, aqui outros ânimos são unânimes que não, pode dar também valores monetários para completar a sua dieta naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Agora, existem alguns irmãos, por exemplo, qual é o recado que daria para aquele irmão que se sente apressado? Ele vai guardar seu Sadaqatul Fitr e ele pensa que tem que ser aquela hora que o takbir está a soar, não é, na mesquita, e ele está a entregar ali. Qual é o conselho que daria se ele tiver, e ele tinha esse dinheiro já há muito tempo em casa, mas não quis usar, nem no Lailatul Qadr, nem 2 dias depois, não quis, ele esperou o dia mesmo. Qual é o conselho que daria para facilitar nossas irmãs que estão na zona, que precisam de receber esse Sadaqatul Fitr? Qualquer algo, assalamu alaikum, qualquer algo que nós temos de fazer dentro do dia, depende da intenção, não é assim? Depende da intenção. A pessoa pode intencionar para aquele dia mesmo, também pode intencionar antes daquele dia. Ok. Por isso, para mim, do meu lado, tudo serve. Não há problema nenhum. Tudo serve, só que para aquele dia mesmo passa a ser uma surpresa. Porque imagina se nós estamos a fazer de 8 horas. Ou depende. E você entrega 7 horas. Você está a entregar 7 horas, não é? Então, ele durante o Eid está a fazer com um programa, já não está a fazer Eid. Está a fazer Eid, mas com um programa, mas o que eu vou comprar? Está vendo? Ele fica perturbado. Exatamente. Agora, se entregares um tempo antes do Eid, antes da cerimônia, acredito que ele quando vai para o Eid, ele sabe quando eu voltar. Exatamente. Quer dizer, para ele, como acabou de dizer o chefe, é uma surpresa. E ele está desesperado, não sabe o que vai comer. Exatamente. E acaba ficando um pouco complicado. Mas quando ele deixa alguma coisa, sabe que eu vou rezar, depois vem, porque eu já recebi meu Sadaqatul Fitr e já tenho alguma coisa aqui. Obviamente. Ok. Falando nisso, Mana Salma, já recebeu o Sadaqatul Fitr? Ou já ofereceu? Já recebi, sim. Já recebeu? Sim. E também já pôde oferecer ainda? Ainda não tive a oportunidade de oferecer. Ainda não? Mas inshallah. Inshallah. Qual é a desvantagem de não dar o Sadaqatul Fitr? Ou de negligenciar o Sadaqatul Fitr? Qual é a desvantagem disso? O Sadaqatul Fitr, tanto como o Zakat, a desvantagem é aquela mesma que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Sagrado Al-Quran, que quando chegar no dia do Qiyamah, o seu dinheiro, aquilo vai se transformar em uma serpente. Por quê? As pessoas que dão Sadaqatul, as pessoas que recebem Zakat são a mesma pessoa também que recebem o Sadaqatul Fitr. E você negligenciado não dando, além de ganhar o pecado, também o castigo no dia do Qiyamah, isso você acumulou tesouro e você não deu aquilo que você acumulou, que é dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E um pensamento prévio, um ponto prévio, quando o irmão também acaba de explicar aqui, acerca
do coisa, quando aquelas pessoas que retardam dar o coisa, os zakat al-fitr. o zakat al-fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando chegasse esse mês de Ramadan, no seu sermão, khutbah após khutbah, ele dava mais ênfase para que as pessoas tirassem o zakat al-fitr o mais cedo possível. Porque é dito que até outros davam no primeiro dia do mês de Ramadan. Isso porque é para que o propósito seja cumprido. Porque dizem que o zakat al-fitr atinge o seu pico quando chega a hora de falhar, antes de ir, antes do dia de ir. Como é o propósito aqui? É manter as pessoas estar preparar-se da melhor maneira, fazer as suas compras. Então, se a pessoa retarda dar o zakat al-fitr, também isso pode lesar um pouco aquela pessoa que vai receber. Segundo o hadith, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que aquela pessoa que for a dar o zakat al-fitr depois da realização do Salat al-Eid, já não é contado como zakat al-fitr, mas é contado como simplesmente um zakat, que a pessoa deu. Isto é, se entregar depois do Salat al-Eid. Depois do Salat al-Eid. É considerado como alguém deu simplesmente um zakat. E com tanta pressa, você chegou, o imam já começou o takbir, você tem que correr para o Eid, o dinheiro no bolso, só depois que se lembra, olha, eu levava dinheiro do zakat al-fitr, está aqui. Porque, se nós formos agora também o conteúdo, porque o melhor seria até a hora de falhar isso, porque existe aquela ordem que aquela pessoa que tiver um filho, que ela subhanahu wa ta'ala privilegiar ele um filho antes da hora de falhar, então ele deve pagar também o zakat al-fitr para aquela pessoa, aquela mesma criança que nasceu. E aquelas pessoas que morrem antes da hora de falhar também já estão isentos de pagar o zakat al-fitr. Esse ponto é importante. Então, a partir deste ponto, ficamos que o zakat al-fitr atinge o seu pico até a hora de falhar. A criança que nasce antes do falhar também deve pagar o zakat al-fitr. O seu pai deve pagar o zakat al-fitr para aquela que nasceu. Sim. A criança que morre, ou a pessoa que morre, seu dependente que morre antes da hora de falhar, então fica isento, não tens que pagar o zakat al-fitr para ele, porque já... E se morre depois? E morre depois do salat al-fajr, tens que pagar o zakat al-fitr. Tem que pagar o zakat al-fitr. Então aí já podemos perceber, por exemplo, numa casa, como estamos ouvindo de criança aí, alguém tem 4 filhos. Então o seu zakat al-fitr a ser unitário ou cada um vai ter que ter, cada um tem que ter sadaqa dele, ou é global? Bom, está recomendado o responsável, né? Está recomendado o responsável da casa, por exemplo, se a Ahl al-Bayt, não é? Sim. Então, ele vai tentar ver quantos membros tem naquela casa, não é? E vai juntar aquele valor, paga a cada cabeça, a partir dele próprio, de si próprio, e os seus componentes. Os seus componentes. Exatamente. Agora, para estar calculado a 180 meticais, uma coisa parecida, não é? A 180 vezes 6, Sim. Então paga o zakat al-fitr. O valor, exatamente, são 1.200, por exemplo, não é? 1.200. É. Entrega alguém Por aí, e vai exatamente. usar, até pode dividir para 3, 4 mamães aí, não é? É. Pode Pode dividir. ser. Posso dividir para várias famílias, ou também posso entregar a uma única pessoa que seja carente, ou então posso dividir para diferentes Que ela venha precisar. Que ela venha, desde o momento que sejam pessoas que recebem, que podem eleger para receber aquela zakat al-fitr. Mas para mim, a minha opinião, eu preferia entregar a uma pessoa, porque aos 1.200 ele podia comprar uma coisa que podia satisfazer. Que tem um certo significado. Mas, Sama, falando nisso, nós temos as senhoras que também têm tendência de querer receber o zakat al-fitr quando ele não tem muita dificuldade, trabalha ou faz atividades na chamba, alguma coisa, ele não está a passar fome, mas quando alguém diz para estar com o zakat al-fitr, quem precisa, ela precisa. Acha ser egoísta ou está a precisar de mais? Como é que é? Eu acho egoísmo, né, da parte da pessoa, porque se ela recebe, está a tirar de quem realmente necessita.
Então, se ela trabalha, ela consegue pôr pão em casa dela, quem não consegue fazer isso. Então, ela está a tirar a parte de alguém que mais precisa do que ela. Porque temos visto mesmo agora, até para além do Sadakat al-Fitr, temos visto nossas mães que vendem bananas, fazem produtos na Macham, aliás, fazem seus negócios, ele consegue ter pelo menos alguma coisa, mas durante o dia, quando chega o mês de Ramadã, estão a andar loja a loja à procura de 1 litro de óleo, quando aquele litro de óleo poderia servir para quem muito bem está a necessitar, ele acaba não tendo aquele litro porque alguém chegou com mais força, ligou cedo. Esta forma, o Islã ensina isso? Não, o Islã não ensina isso. Exatamente como o Maulana acabou de dizer, muitos fazem isso mesmo, loja por loja, pedindo esmola, né? Enquanto realmente não precisa, enquanto quem precisa fica passando necessidade. E muitas das vezes essas pessoas não fazem jejum, então é só mais para acumular comida em casa dele. E jejuar também não jejuou às vezes. Exatamente. Só tá, falando nisso, Shikiran, o Nabi Karim não incentiva a preguiça. Incentiva alguém que sai, trabalha, faz alguma coisa, mas nós estamos a ver nas sextas-feiras o ranking de peditor e de mendicidade é superior de frente dos domingos nas igrejas, embora ele também dá um dízimo, mas nós estamos a criar, estamos a legalizar a mendicidade nas lojas, nas mesquitas, mas pessoas que também têm possibilidade de poder receber. Aqui, que conselho daria para aqueles que oferecem ou pudessem aprender mais? Que conselho daria para podermos diminuir a mendicidade? Porque pedir sem necessidade não é bom. Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yas'aluna nas ilhafa. Não peça desnecessariamente. Mas não, quando é sexta-feira, todo mundo está nas lojas, todo mundo está nas mesquitas, já há mais bichas sentadas fora, com os muçulmanos lá dentro a rezar. Qual é a forma que podemos combater isso para ensinar que trabalha e pedir não é bom? MashaAllah. Eu vou tentar incentivar o que disse aqui minha irmã. E eu vou tentar recordar, talvez que ela não estava recordada, para dizer que aqui tem a ver com o não saber. Não saber é mau e não aprender é pior, não é? Quando alguém não sabe uma coisa e não quer saber, é perigoso. Não sabe, nem quer saber. É verdade mesmo, até o método de zakat, como se distribui. Há pessoas que recebem que um saco de arroz você vai receber. Zakat, um saco de arroz vai receber. É complicado isso, né? E esse é outro ramo que nós podemos entrar, porque o zakat não é outra coisa, sim. Não é? E eu estava a tentar só repisar um bocado quanto a essa situação, mas é complicado, nós temos que trabalhar muito para isso. Se calhar as pessoas também não têm conhecimento disso. E eu estava de acordo que pudessem os homens que têm feito baian, responsáveis nas mesquitas, pudessem abordar essa questão e ensinar as pessoas. Sensibilizar a sociedade. Ser um baian, ser aula também ao mesmo tempo. Aproveitar aquela oportunidade, aquele tempo ali. Porque é preciso a gente estudar o que é isso. Este Zakat al-Fitr, 200 meticais, vai receber, é uma pessoa que tem esta capacidade, trabalha. Então, em vez de ele tirar, ele está a receber. É um pouco chato, né? Ele estaria a dar espaço para quem não tem poder. Agora, quanto ao sexta-feira, as pessoas que enchem lá, outros são muçulmanos, outros não são muçulmanos. Outros são muçulmanos, outros não são muçulmanos. A maioria são aqueles que não têm conhecimento. São aqueles que enchem ali. Mas oxalá que daqui para frente, a gente trabalhando desta maneira, podemos ultrapassar, mudar alguma coisa. Pode vir educar tem mesmo vindo a futura geração. Pessoas que há muita enchente nas mesquitas. Parece que estamos a legalizar que sexta-feira é dia de peditório. Como é que nós podemos fazer para ensinar aquele homem de uma maneira cívica, passiva, que olha, trabalhando faz bem, deixa lá pedir quem merece, você tem condições de trabalhar e vai trabalhar.
e sair da mendicidade. Ou arranja outro dia, que não sei se sexta-feira, para não dizer que os muçulmanos estão a incentivar a mendicidade. É verdade, essa é uma questão muito importante, como o irmão falava. Aqui existem duas vertentes. Primeiro, tem pessoas que não são muçulmanas, mas tentam se apoderar daquele gesto dos muçulmanos que eles estão nas sextas-feiras. A boa vontade. A boa vontade, e eles vão se enchendo nas fileiras das mesquitas e ilustres. Tem outras pessoas que são muçulmanas também querem se aproveitar, tendo possibilidade também querem se aproveitar. Então, essa tarefa não é somente dos ânimos dos teólogos. Aqui também o governo também tem um papel importante na reposição da ordem nesse aspecto. Por quê? Nós podemos fazer palestra nas mesquitas. Pessoas que vão receber são os crentes que vêm nas mesquitas, que habitam as mesquitas, onde não podem pedir zakat. O Islã não dá ênfase à mendicidade, o Islã não gosta dos preguiçosos, o Islã ensina que as pessoas possam trabalhar. E também outra parte é o governo. Existem muitas pessoas que estão nas ruas e que se aproveitam, principalmente neste meio de Ramadã, vão usando usam tal cofiol, lenço, essas coisas. Então, as pessoas que estão nas ruas, então aqui da responsabilidade mesmo do governo, levar aquela gente para os locais próprios, então a direção da ação social, então, que deve tomar conta dessas pessoas. Aliás, as pessoas também, existem certos muçulmanos que eu vejo, nas sextas-feiras ou nas quintas-feiras, nas noites, preparam takeaway e vão passando rua em rua, dando aqueles meninos que se encontram na rua, aquelas pessoas que são residentes meninos da rua. Então, o que para mim, minha ideia, além de dar takeaways, se eu vou dar takeaway nas ruas, aqui não estou a combater a mendicidade. Ora, então, o número de mendicidade cada vez mais vai subindo. Vai subindo. Já se deu takeaway, eram 10, para outra semana já serão 20 pessoas nas ruas, porque já sabem, na rua existe alguém que está a alimentar os mendigos. Então, deviam pegar aquelas pessoas que se encontram nas ruas para um local apropriado e poder dizer, quem quer dar alguma coisa, vai dar naquele local aí. Aí seria a melhor forma de combater a mendicidade, tanto para os muçulmanos, seria através de palestras, e para os que estão nas ruas, seria através de depositar esses valores no local próprio. Uma pergunta que não quero calar, Molana, estamos a falar de Sadakat al-Fitr, pode acontecer que alguém não conhece a quem deve dar e ele confia no imam, que eu tenho 6 filhos, 10 filhos, 20 filhos, está aqui dinheiro para poder entregar quem necessita, porque isto aqui é Sadakat al-Fitr. Entrega ao imam, não há problema. E porventura o imam acaba não fazendo chegar. Qual é a penalidade do imam? É verdade, acho que o irmão aqui já falou sobre essa questão, quem dá. Por exemplo, quem conhece mais as pessoas é imam, porque imam sempre frequenta com o diamante. Então, existem certos irmãos não estão sempre com o diamante, não sabem quais são as condições de cada um, o irmão que conhece melhor. Então, se a pessoa entrega a irmão, vai dar isso à pessoa que necessita, a pessoa que é apropriada para receber isso. E por sua vez, o irmão, por falta de confiança, por falta de lealdade, vai levando aquele dinheiro, vai usando para seus fins. Então, aqui o pecado será do próprio imam. As consequências... Não é daquele que deu o imam. Não é daquele que deu com boa vontade, porque ele diz, imam, você conhece as pessoas que encarenta aqui, então faz chegar esse meu Sadakat al-Fitr. Então, para aquele irmão, Allah subhanahu wa ta'ala depositou com ele no banco de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele Sadakat é um depósito que nós acolher, vamos levantar no Akhira. Você já depositou seu valor lá. Então, se o imam usou da sua maneira, usou para si próprio, entregou qualquer pessoa, entregou a sua esposa, então as consequências recaem para ele está a usufruir um dinheiro que não é... Uma mana que não é legal. Não é legal, então é um dinheiro haram que ele está sustentado pela sua... Até pode calhar que ele recebe o Sadakat al-Fitr atempadamente, tempo e hora. E ele vai desejar que guarda primeiro. Sim. Deixa o Eid passa. Depois de 4, 6, 7 dias, por exemplo, eles chamam lá, este aquele que tinha dado como Sadakat al-Fitr, está aqui para ti.
Será que ele agiu bem, essa pessoa? Não agiu bem, porque não agiu de boa maneira, porque o propósito que era só da Caterpillar não não foi alcançado. Então, seriam certas pessoas que poderiam passar as festas com a sua família de uma maneira boa. Então, não tiveram aquilo, alguém deu, mas outra pessoa não quis chegar. Passaram de uma maneira que não seria aquilo que eles previam. As consequências recaem para esse homem que fazer isso por egoísmo. Partilha a mesma ideia. Alguém recebe o dinheiro, de repente ele diz, deixa eu acumular. É muito dinheiro, guarda, se eu tiver tempo vou tentar distribuir, mas o dinheiro é só da Caterpillar. Então ele não entregou só depois de um tempo, ele chama aquele 1, 2, 3, 4, acaba entregando depois que era só da Caterpillar. Este imam está a agir bem? Não está não. Não está porque não entregou na hora própria. Toda coisa tem o seu limite e tem o seu destino, não é assim? É. Agora, se ele desvia o seu tempo, quer procurar o tempo dele próprio, é isso nós falamos aqui. Para quem entrega, já entregou, não é? Sim. Para quem entrega, já entregou. A pessoa que foi entregue, ele é que vai prestar as contas perante Allah. Perante Allah subhanahu wa ta'ala. Exatamente. Mas Salman, nós estamos no fim do Ramadã. O Ramadã está quase a chegar, estamos a falar que o Sadaqat al-Fitr, tudo indica que estamos já a ir ao ponto final. O que viu este Ramadã para si? Como é que foi o Ramadã durante os 30 dias que andou, de dia jejuando, à noite no Tarawih e fazendo ibadates acima dos ibadates? Para si, qual é o recado que leva para quem perdeu o Ramadã? Quem perdeu. Esse Ramadã foi muito bom. Como eu dizia no programa anterior, que foi diferente, porque me dediquei, né? Como eu havia dito, às vezes tinha preguiça de acordar para comer seria, às vezes eu não fazia o salat tarawih, mas neste ano foi diferente. Eu acho que me dediquei bastante mesmo. Então foi diferente, e quando nós estamos a falar agora, estamos a falar do Sadaqat al-Fitr, Molana ali, tudo indica que estamos quase, a alguns casos, para o Eid. E o Eid sempre dos muçulmanos, o Eid significa uma festa, mas por falta de percepção ou por excesso do número de muçulmanos, temos opiniões diferentes, de festa transforma-se em discussões. Para si, como é que podemos ultrapassar essa discussão? Estou a falar da discussão da Lua, que nós vamos criar um tempo para falar disso da Lua, mas acreditamos nós, daqui a alguns dias, teremos o problema mesmo da Lua. E está preparado para o problema, porque o muçulmano já sabe que o problema está a vir aí. Não está preparado, não está ansioso em ver a festa, mas está ansioso em discutir, a procurar um bom papo para poder vencer o outro. Para si, o que significa isso? Para ultrapassar qualquer problema é ultrapassado se nós seguirmos as instruções do nosso mestre Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele foi o melhor legislador e a melhor orientação, também a orientação do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, no seu hadith, o que ele diz é que sumu li-ru'yatihi wa aftiru li-ru'yatihi. Você deve jejuar quando você visualizar a lua e também deve quebrar jejum quando vocês verem a lua. E se o céu estiver nublado, então contem 30 dias do mês de Sha'ban. Então, as pessoas, o que eu aconselho? O Eid significa festa, não quer dizer motivo, não pode ser tempo de hostilidade. Então, as pessoas devem ter mais calma. Se vermos a lua, vamos ter que vigiar no Eid, e se não vermos, vamos contar quantos dias de Ramadã, vamos contar 30 dias. Então, na verdade, o mês lunar tem 29 a 30 dias. Se estiver nublado, contamos 30 dias de jejum, e outro dia já não haverá motivo de contágio, porque já são 30 dias, vamos fechar o nosso Eid. Sheilano, falando deste ponto, o que tem a dizer? Porque estamos a falar o Eid, se não for quarta ou quinta-feira, e é bem possível que quarta-feira outros façam Eid, quinta-feira seja o segundo grupo, obviamente. O que significa para si isso? Senhor, muita experiência, 60 anos de vida, 60 anos dos Eids, dos Ramadãs,
O que acontece e qual era a experiência antiga que os velhos faziam, ficavam unificados? E essa experiência ficava complicada. Com mais árabes e naquela altura com menos árabes. Este que está a sair agora, eu considero como balá. E este balá rumo ao Qiyama. Porque tudo que foi mencionado, que o tempo tal ia sair isso, muitos álimos, poucos seriam verdadeiros, poucos não sei o quê, é tudo o que está acontecendo agora. Não estamos a ver. É amor ao dinheiro, não é? Amor ao dono, é tudo que está acontecendo. Nós tivemos, eu recordo-me assim, uma conversa que nós tivemos com, vou mencionar o nome da pessoa, que foi o nosso dirigente, o presidente Guebuza, antes de ser presidente, na altura ele era secretário, né? Secretário-geral. Exatamente. Ele uniu a nós, aqui na Beira, aqui no Hotel Moçambique. Exatamente, ele queria perceber isso mesmo. Por que há divergência? Era eu, mais outros irmãos, Sheikh Saleh, Sheikh Sokuma, mais outros componentes estavam lá. E ele procurou saber isso, por que há divergência disso. E não saiu solução. Ninguém conseguiu responder mesmo essa situação. Combateu-se, cada um puxou para ali, puxou para lá, não sei o quê. Não foi possível. E assim estamos a vir ainda até este tempo aqui. Eu acredito que a divergência que sai, não só do Ramadã, a mesma divergência que a gente faz no Ramadã, aquilo vai até ao fim do ano. Até o fim do ano? Sim. Está a ver, né? Então, começa a criar ainda problema no Arafa. Este vai até no Arafa, porque Arafa é único a nível do mundo. Concordam isso? Sim. Sim. Agora, se a gente começa aqui no Ramadã mesmo... E o Arafa é feito onde? Em Meca. E agora, se tu estás, por exemplo, na China, e diz que o Arafa não é ontem ou hoje, como é que fica? Está complicado. É essa parte que nós estamos a dizer que não tem razão. Porque Arafa é a nível do mundo, não é assim? E se a gente começa no Ramadã, porque nós aqui contamos datas, até não lua, a gente conta data. Então, dessas datas, vamos com ela até no Arafa. Automaticamente fica tudo baralhado. Até não vamos falar do Arafa agora, não podemos chegar lá, sim senhor, mas vamos falar do Laylatul Qadr. Exatamente. O Laylatul Qadr é uma noite ímpar. Ímpar, exatamente. Sendo noite ímpar, se eu comecei, para mim, é ímpar, para si acaba ficando par. Par. Sim. Então, para si, qual é o Laylatul Qadr e para mim, qual é o Laylatul Qadr? Estás a ver? Agora, o meu conselho para mim, se nós fôssemos unânimes em todo o mundo, era para seguirmos até ao fim do ano, no dia de Arafá, nós todos fazermos Arafá. Todos fazermos Arafá. Então começarmos a contar do Arafá para frente. Se queremos mudar daqui à frente, né? Porque a única coisa que tem que nos unir aqui é Arafá. Essa é a sua sugestão. É só, conhecendo o Arafá, a partir do Arafá a gente vai perceber. Exatamente. Começarmos do Arafá a partir de Meca, onde eles fazem Arafá. Nós iniciarmos daí, aquela data, para frente. Porque eu acredito que nós não temos engano nos nossos contos das datas. Não há engano. Não há lua que faz 31 dias em cima. Não há. A nossa data está certa, universalmente. É 30-30, exceto aquele mês de fevereiro. Não é? Aquele que tem 29, 28, isso já em todas as áreas. Mas para a data islâmica, não engana, não. E não rouba ninguém. Aliás, 30. O Islã ser verdadeiro, a lua tem que ser verdadeira. Sim, a lua é verdadeira. A lua em cima nunca faz 31. Não há nenhuma lua no mundo que faz 31 dias. Não. Mashallah. Falando isso, mana Salma, está a chegar o Laylatul Qadr aí. Como é que estás preparada? Vais lá já cansada ou vais buscar, vais com toda a energia? Não, eu não vou cansada, vou com toda a energia, sabendo que Laylatul Qadr é uma noite que vale mais que 1000 noites. Então temos que fazer muito zikr, muito ibada, estamos conectados com Allah subhanahu wa ta'ala e pedindo muito perdão. Mas isto onde? Na mesquita ou em casa? Mesmo em casa, na mesquita, tanto faz. Você pode estar conectado, recitando o Alcorão Sagrado, então estando perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Estando perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Ali, últimas considerações sobre o Zakat al-Fitr. Uma questão que não quero parar. Não estou a ser rássico, mas vale a pena entender isso. Há muita gente que pensa
que o Sadakat al-Fitr só quem deve tirar é o folgado ou da raça branca. Há um certo desleixo da cultura africana sobre a posição do Sadakat al-Fitr. Também como podemos ultrapassar isso? Bem, o Sadakat al-Fitr foi instituído para qualquer crente, homem, mulher, muçulmano, que esteja monetariamente assegurado e que aquilo que ele tem estejam acima de suas rendas. Então, existem certas pessoas por ganância só pensam talvez que criam para grandes comerciantes. Então, essa é uma questão de ignorância, eles não têm conhecimento. É questão de ignorância. É questão de ignorância, porque o que nós pensamos que pode trazer a política e fulano fixe porque tem tantas lojas, é que não é a questão. Certas pessoas têm conhecimento, mas é por medo também de gastar. Então, medo de gastar ou ser avarento? Ser avarento. Então, devemos tirar esse dele em nossas mentes. Aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam instituiu através da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos seguir essas instruções. Devemos seguir essas instruções, meu caro telespectador ali em casa. Saiba que o Sadakat al-Fitr é obrigatório. Ouvimos aqui os molanas todos unânimes a dizerem que a partir do 15º dia já há abertura que você pode dar muito bem Sadakat al-Fitr, e os molanas também foram claros que podemos nós também darmos nosso Sadakat al-Fitr, nossa vizinha que não tem, nosso pai que não tem, aquele que a gente acha que é necessitado, precisa receber. Então você pode levar muito bem o Sadakat al-Fitr para lá. E não só ouvimos os molanas aqui a dizerem que não podemos levar um tempo mais tarde para criar ansiedade ou desespero de quem precisa esse Sadakat al-Fitr. E outros molanas também foi claro que a dizer que se tu tiveres um valor aglomerado, podes entregar muito bem este Sadakat al-Fitr para ele comprar algumas coisas que ele sente que dá para chegar para a casa dele e ficar muito à vontade. E também ouvimos aqui os molanas a nos dizer, a nos interpretar aqui que o Sadakat al-Fitr, aquele imam que receber por confiança dos seus crentes, que ele sabe as suas localizações das pessoas que precisam, e ele não deve esconder para entregar num outro momento. E depois ouvimos aqui também a nossa ativista Salma Shabana a nos trazer aquele elemento de Laylatul Qadr, que não vai lá cansada, mas vai lá mais forte, nunca se sentir que o Ramadã passou, já está cansada, porque toda a bagagem pesa quase ao chegar no seu destino. E também faltam dias aqui, e falamos aqui que os molanas estão a lutar almejam a paz entre os muçulmanos, união entre os muçulmanos, sobretudo quando chegam nos dias festivos, porque festa não é dia de hostilidade, como vimos aqui muito bem dito de Maulana Ali. Nós estamos no fim do nosso iftar, passamos consigo esta hora, agora vamos الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله